Eu vou começar apresentando, como da outra vez, né, o projeto para vocês. O projeto se chama Cinema em Movimento, Circuito Universitário. O projeto está acontecendo esse ano, né, a nível nacional, e ele conta com a exibição e a difusão de debates sobre filmes brasileiros, principalmente filmes de curta e longa-metragem, que são documentários. E esses filmes, eles estão circulando, né, nas universidades brasileiras, em todos os estados do país e no Distrito Federal. Então, nesse momento, já foram mais de 10 mil pessoas impactadas pelo projeto. E ele conta com 5 filmes, né, que estão sendo exibidos ali desde mais ou menos julho deste ano nas universidades públicas brasileiras. O projeto ele conta com o patrocínio da Petrobras, o financiamento, e ele é realizado pela MPC Filmes, que é uma produtora de filmes do Rio de Janeiro, e também pelo Ministério da Cultura. Desde já agradeço a participação de todas as pessoas que estão aqui assistindo ou que posteriormente assistirão a live, que vai ficar salva aqui no meu perfil. Então, se você entrar no meio, entrou agora e está meio perdido, não tem tempo de assistir agora, você pode assistir mais tarde. E agora já vou começar apresentando o nosso convidado de hoje, já agradecendo a participação, que é o Raniele Pereira do Nascimento Pinto, que atualmente ele é professor substituto do curso de História da Universidade Federal de Catalão, aqui em Goiás. Ele é doutorando em História Global pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ele é mestre em História pela Universidade Federal de Goiás, campus Goiânia, com o título Movimentos Homossexuais e a Constituição de Identidades Homonormativas nos Trópicos, um estudo sobre o jornal Somos e o jornal Lampião da Esquina, né, em 2021. E também é graduado em História pela Universidade Federal de Goiás, campus Catalão, com intercâmbio na Universidade de Coimbra. Ele também é autor de Estourando a Bolha, Violências e Resistências nas Páginas de Lampião da Esquina, de 2022, e organizador das coletâneas Cultura, Política, Sexualidade e Gênero da América Latina, de 2022, e Histórias, Tensões e Resistências, o Gênero e as Sexualidades em Foco, de 2021. Ele atua como vice-coordenador do Grupo de Pesquisa Interseccionalidades Anômalos, CNPq da UFCAT, editor da revista Anômalas e coordenador do GT Gênero da Ampul, Goiás. Atualmente é professor do curso de Direito no Centro Universitário Faria Alves, de Goiânia, e ministra a disciplina de Sociologia Geral e Antropologia Jurídica, e Teoria e Metodologia de Pesquisa em Direito. Realiza pesquisas em História da América Latina, Dissidências e Movimentos Homossexuais e de Gênero, Teoria da História e Marxismos. Agora Olá, é com... boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Primeiro, assim, gostaria muito de agradecer o convite realizado para poder fazer parte desse projeto, um projeto extremamente interessante, extremamente necessário, fazer com que o cinema brasileiro circule a partir de suas múltiplas formas. Eu fiquei até um pouquinho constrangido, né? Essa coisa de ficar lendo o currículo é uma coisa tão estranha, né, hoje em dia. Mas eu acho que a escolha por fazer um processo de discussão em relação a esse filme, ela conversa muito com a minha agenda de pesquisa, né? Eu venho trabalhando com as questões de sexualidade, de gênero, de diversidade, a partir da perspectiva da história, por um longo tempo, tenho trabalhado a partir também do direito, né? E o filme, para quem não assistiu, eu já quero indicar que assista o filme. O filme é sensacional. Eu diria, né, que o filme ele trata de alguns elementos que eu acho que são fundamentais para a gente poder pensar um pouco a realidade brasileira hoje, né? Que é um pouco esse processo de constituição aí de uma política de alianças ou de uma ideia de uma política de alianças, sabe, Tiago? Essa necessidade da gente construir estratégias, sejam elas discursivas, sejam elas a partir da articulação entre diferentes sujeitos, entre diferentes grupos sociais, na tentativa de fazer um processo de reelaboração, né? Então, eu acho que o filme é muito feliz em fazer um pouco esse diálogo, de colocar para conversar tanta gente diferente, mas que também tem muita coisa que é muito igual, que passa por muitas coisas que, no final das contas, passa por um processo de
enraizamento de opressão, né? E das várias opressões e das múltiplas opressões. Então, assim, de cara já é um filme que eu super indico, ainda que ele tenha uma construção de narrativa, né, que eu acho, e aí eu preciso de ser eu, tá, Thiago? Acho que os primeiros 30 minutos, assim, ou a gente está tentando procurar ali o ritmo do filme. O filme que conta a história de um filme, né? E vai contando como é que esse filme vai sendo feito, ele vai ganhando um ritmo, e acho que ali, a partir dos primeiros 30 minutos, depois dos primeiros 30 minutos, a gente consegue assistir de uma forma assim, muito evidente esse processo de construção. E aí tem algumas coisas que eu quero chamar a atenção, assim. Mas antes eu quero saber, tu tem algumas perguntas, não tem? Como é que você prefere fazer? Certinho. Então, eu prefiro que você faça uma exposição inicial mesmo sobre as suas impressões do filme, né? E aí, de acordo com a live, a gente vai vendo algumas perguntas e eu vou te fazendo pra gente dar continuidade, certo? Certo, certo. Então, eu acho que a grande estratégia narrativa do filme, e o que o filme quer, de alguma forma, trazer para a gente, é esse processo de ocupação de espaço. Só que é esse processo de ocupação de espaço não só, é uma ocupação de espaço conjunto. É um processo de compreensão ali que logo no início do filme a gente tem, que é a ideia de multidão. Tem uma multidão nas ruas de São Paulo e essa multidão ela é múltipla. E aí a ideia é construir um processo de representação sobre essa multidão para que essa multidão fale sobretudo daquelas coisas que atravessam ali as suas existências, né? Então, sexualidade, gênero, raça, as questões dos povos originários, as questões de classe social, elas vão sendo mobilizadas ao longo do filme, muito no intuito de trazer para a gente uma visão sobre como, de alguma forma, nessa história de Brasil, nessa invenção do que virou o Brasil, né, nós ainda continuamos, de algum modo, sendo, né, aquelas pessoas fadadas a não ter o acesso, né? E aí, quase os desterrados da terra, né? A gente não tem condições suficientes de assumir determinadas coisas, de estar em determinados lugares e fazer a articulação desses lugares. Então, acho que a proposta inicial do filme ela é interessante porque ela toca um pouco nisso e aí ela apresenta um grupo de atores, atrizes, atrozes, muito interessante, muito diverso, que vem e trazem bandeiras diferentes, bandeiras de constituição de identidade social diferentes, pessoas trans, pessoas negras, pessoas dentro da comunidade LGBT que estão buscando dialogar com pessoas de outros grupos minoritários, né? Grupos politicamente minoritários do ponto de vista representativo da democracia brasileira. Então, é muito simbólico que eles, no início do filme, escolham a frente, né, em uma rua extremamente agitada, ali as pessoas passam, e a ideia é que as pessoas vejam, por isso que aquela frente de loja fechada é utilizada ali para fazer um processo de diálogo, né? Então, vamos ocupar a rua, mas não é só ocupar a rua, é ocupar a rua para poder começar a dialogar com as pessoas. E aí, a partir disso, são chamadas diferentes personagens em cena. O pessoal do Movimento Sem Terra, desculpa, o pessoal do Movimento Sem Teto, o pessoal, um grupo indígena, que eu entendi que é ali dos Guarani, né, é chamado para poder falar um pouco sobre a relação de terras. Eles vão chamando pessoas que estão passando por ali, pessoas que são comuns, e vão chamando elas para que elas falem sobre seus protestos, sobre as suas questões, no intuito de de propiciar um canal que seja possível falar, né? Tem uma coisa muito interessante num livro de uma autora pós-colonial
chamada Gayatri Spivak, que ela se pergunta, né? Pode subalterno falar? E eu acho que dentro do contexto desse filme, essa questão está em jogo. É assim, pode o subalterno falar, mas quando ele fala, quem vai escutar? Né? Quem vai tirar o tempo? Quem vai conseguir? E aí, qual que é a estratégia para poder falar? Né? A estratégia para poder falar ali é exatamente estabelecer o espaço da rua como esse espaço de multidão que também agora fala. Né? E aí, a partir daí, é muito interessante as pautas que eles vão trazendo. Acho que a grande primeira pauta que se traz ali é a pauta que atravessa tanto o racismo, né, o racismo no Brasil, quanto também a questão da ocupação e de um processo de genocídio contínuo, tanto da população negra brasileira quanto da população indígena. A tentativa de chamar ali, né, um grupo indígena para estar ali naquele lugar, ela é muito interessante, porque é uma estratégia de produzir visibilização. E essa visibilização, ela vai muito numa contraperspectiva da ideia de que não existem povos indígenas, a gente vê eles na televisão, a gente ou ouve sobre eles em determinados espaços, mas eles nunca estão aqui. Né? Eles nunca estão nesse espaço. E aí chamar e fazer com que esse espaço se constitua ali uma assembleia, né? É uma questão muito interessante. E aí eles vão tentando, vão mobilizando ali as questões que vão atravessando e não abandonam de forma alguma a linguagem artística como forma de expressão desse manifesto, né? A perspectiva de que assim, olha, para eu falar na multidão e para eu falar com a multidão, eu não necessariamente preciso de fazer um discurso tão normatizado, tão fechado. É possível que eu fale, e eu fale a partir da arte, e eu fale a partir de múltiplas linguagens, e consiga acessar as pessoas, mesmo que na primeira perspectiva, no primeiro olhar, tudo pareça muito estranho, né? É muito interessante porque ao longo do filme a gente vai vendo os olhares das pessoas que estão passando ali. Alguns olham com curiosidade, outros olham assim com aquele olhar meio sem jeito, sem entender muito bem. Tem gente que fica ali parado minutos e minutos e a câmera fica cortando, né? Pegando as expressões das pessoas, no sentido mesmo de compreender como é que esse processo de diálogo vai sendo estabelecido. E aí, diálogo pressupõe conflito. Então, uma parte considerável do filme, ao apostar no diálogo, vai trazendo esses conflitos que são extremamente fundamentais para aquilo que no próprio filme vai ser discutido, que é uma política de alianças. Há um entendimento muito claro ali no início do filme, que é o seguinte, olha, sozinhos nós não conseguimos. Sozinha a comunidade LGBT não consegue acabar com a LGBTfobia. Sozinho o movimento negro não consegue acabar com o racismo. Sozinho os povos originários não conseguem acabar com o processo de genocídio do seu próprio povo e por aí vai, né? É preciso estabelecer uma política de alianças. E aí tem uma fala maravilhosa da Helena Vieira e, gente, o filme tem convidadas e convidados e convidades extremamente interessantes. Helena Vieira aparece, aparece a Erika Hilton, aparece a Mara Moira, aparecem várias pessoas, outras figuras também, assim, muito conhecidas no nosso contexto, principalmente de internet, né? Que falam e trazem posições e questões muito interessantes. E a Helena Vieira fala uma coisa interessante, que assim, não dá para poder fazer política sem escolher algo para ceder. Política significa fazer um processo de negociação. E nós, pessoas LGBTs, nós, os desterrados da terra, sabemos o que é negociar, porque o nosso processo de agenciamento cotidiano, ela atravessa a partir da ideia da negociação, de se negociar para poder construir agora, não algo individual, mas algo coletivo, algo que possa
satisfazer algumas invenções de Brasis, né? E possa rearticular aqui algumas imagens de controle que são muito bem tipificadas ao longo do filme. Eu não sei se você se lembra, e eu acho que uma cena assim, que me marcou muito é a cena dos corpos nas sacolas pretas, né? Fazendo uma alusão, obviamente, ao genocídio da população negra e, sobretudo, ao genocídio da população negra por uma política eugenista e higienista atravessada por perspectivas de segurança pública, né? E toda aquela metanarrativa que é estabelecida a partir da composição cultural afro-brasileira, sobretudo com as influências ali, né, do pensamento afrodiaspórico, mas das religiões de matriz africana, né? Então a gente consegue observar aquele momento, todo mundo olhando, quem que está nessa sacola, né? E dá uma atençãozinha na gente quando a gente está olhando essa sacola, porque você fica pensando assim, a sacola preta fechada apenas com os pés de fora, elas demonstram que pode ser qualquer pessoa, né? Que qualquer corpo negro, ele é extremamente vulnerável, de que há esse gatilho para o processo de eliminação, que é um processo de eliminação tão eficiente no Brasil, infelizmente, né? E aí, quando vem a galera, quando começa todo o processo artístico ali, né? Que eles estão chamando de limpeza, né? Que depois ninguém fica, que todas as coisas estabeleçam-se como limpas outra vez, os corpos voltam à vida. E os corpos voltam à vida, as identidades são apresentadas e as palavras de guerra, de articulação dessa política de alianças, são novamente reestabelecidas, né? E esse elemento da arte como composição, acho que é um elemento muito potente que algumas pessoas dentro do movimento LGBT, dentro da teoria queer, né, tem chamado de artivismo, capaz ali, tanto de artivismo no caso da população LGBT e das questões de sexualidade e gênero, mas quanto de afrofuturismo a partir da perspectiva das produções de autoria negra, né, que não é um caso, é muito engraçado, né, que a gente precisa de pontuar as estruturas do filme. Esse é um filme que fala sobre todas essas pautas, e é um filme construído com idealizadores, diretores que são brancos. E isso está sendo discutido no filme, viu, gente? Isso está sendo pautado, esse estranhamento está sendo colocado, né? Mas que bom que o filme é feito, porque o filme é feito e ele demonstra para a gente a capacidade de articulação dessa produção de multidão que vai produzir alguma coisa. E aí, por que eu escolhi falar tanto sobre multidão, tanto sobre política de alianças? Em uma parte do filme, onde há uma discussão sobre uma pessoa não binária, um dos personagens do filme. Eu sou péssimo com nomes, então me releve, tá, Thiago? E esse personagem vai discutir sobre as questões de sua não aceitação dentro de uma ocupação de moradia, a partir do diálogo com uma das colegas do filme do movimento Sem Teto. E aí aparece ali, né, um sutil desgaste em que ninguém quer ceder, em que ninguém quer ali ceder e pensar uma articulação conjunta. Se ali aquilo está sendo colocado, no final, quando a gente observa o produto como um todo, a gente percebe que dá sim para se fazer, né? E aí, acho que o tempo inteiro, essas cenas de controle, essas imagens de controle estão sendo acionadas muito a partir da perspectiva do que a Judith Butler trabalhou num livro, que é um livro que discute democracia, né? Que é o Política de Alianças. E engraçado, porque a Judith Butler vai aparecer no filme, né? Essa política de alianças não como uma aliança política que se estabelece só com o amor,
só com a ideia de presença, mas de uma política de alianças que, a partir da multidão, constrói a Assembleia, né? A Butler, dentro desse livro, ela vai fazer esse processo de construção da ideia de Assembleia como esse espaço de possibilidade da construção de algo novo, de algo que ainda não foi construído, e de que esse algo novo ele não é normatizado. Então, aqui a importância do diálogo, né? Acho que uma das mensagens é essa, que o filme traz é essa, né? Assim, a importância do diálogo para fazer essa espécie de movimentação para a produção de algo novo. E que necessariamente é algo dialeticamente distante disso que tem sido produzido como Brasil, como ideia de Brasil, com essa política de extermínio, essa política de falta de acesso às coisas, falta de acesso e de possibilidade das nossas cidadanias plenas, né? E aí, a partir daí, é muito interessante observar como é que alguns personagens vão relatando o quanto é importante a identidade, né? A gente tem visto dentro da esquerda brasileira, de uma forma muito ampla, dos setores mais progressistas, um ataque eminente à perspectiva da identidade. E o engraçado, né, é que é exatamente a partir do lugar da identidade que muitos desses corpos são mortos, né? E aí esses corpos que estão apresentados ali, esses sujeitos que estão tendo ali uma subjetividade, que estão falando sobre si, eles estão muito marcados pelo aspecto da identidade e marcados também pela espécie pelo conceito, né, que a própria Butler vai fazer no livro, que é o de vida precária. São vidas precárias. São vidas parecidas com as vidas da minha família, da família dos meus amigos, de alguns dos meus amigos. São coisas que são palpáveis. E aí dizer, né, dentro dessa mentalidade brasileira atual, que as questões de identidade elas não são importantes ou não são relevantes suficientes para um processo de alteração social, talvez seja um equívoco. E seja um equívoco porque não fala daquilo que talvez seja o mais importante elemento ali, né? De que a opressão que é produzida sobre todos esses corpos, ela é muito bem articulada e ela aparece no final das contas, a partir do lugar da identidade, né? Então, essa movimentação que o filme faz também é muito interessante e o filme traz essa movimentação com uma ideia de afeto, né? Muito importante. E aí, afeto não é simplesmente aquela coisa que desperta algo bom. Tem hora que você não gosta de um personagem, tem hora que você gosta mais do outro, tem hora que aquilo que a pessoa está falando faz todo sentido para você. Afeto é permitir se afetar, né? E permitir se afetar com o outro para afetar um processo de transformação comum, para afetar um processo de transformação que seja mútuo. Então a gente observa esses caminhos assim ao longo do filme. Os conflitos são agenciados, são esperados, as explicações que os personagens estão trazendo e a sua tentativa de comunicação é extremamente artística, não é uma comunicação direta, mas é uma comunicação que afeta. E aí, sobre o afeto, nós não temos controle, né? A gente fala e depende ali do outro, de como o outro recebe, daquilo que mobiliza. Às vezes afeta mais, às vezes afeta menos, e afeta tanto que a gente tem um movimento, para mim, a mim, né? Acho que me espanta muito os conservadorismos de toda ordem, né? Na minha perspectiva e no meu olhar, os conservadorismos geralmente conservam posições muito bem confortáveis para aquelas pessoas que têm muito e que não querem perder o pouco que têm para que outras pessoas possam ter também, né?
aquele momento em que, principalmente os personagens LGBTs, se aproximam de uma pregação, né, evangélica, e aí a gente tem um pastor, eu esqueci o nome dele, acho que é Henrique, né, que tem uma perspectiva mais libertária, que tem uma perspectiva de grande aproximação, e o embate que é feito a partir da linguagem teológica, né? Como é que essa linguagem ela propõe a ideia de amor, propõe a ideia de justiça, mas em alguns momentos ela mais exclui do que acolhe e produz ali a possibilidade de enxergar o outro, né, a outra pessoa, como esse sujeito que precisa de um grande arrependimento. E aí acho e percebo eu, né, que as pessoas que estão tendo um processo de conscientização sobre suas identidades, não estão necessariamente buscando se arrepender, mas buscando que suas identidades de toda ordem sejam compreendidas, né, e verdadeiramente incorporadas no imaginário cultural como um todo, né? Tem uma questão que atravessa essa discussão e que eu acho que é o pano de fundo de algo que é muito delicado. Né? A maioria dos personagens são personagens LGBTs, né? E aí com as suas interseccionalidades todas. Uh, mas ali acaba aparecendo uma questão que é importante e que ela tem uma divergência geracional. Né? Hoje, se discute muito a questão da aceitação e do respeito, né? O filme está trazendo um elemento importante. Olha, mais do que respeito, precisamos de ser aceitas, precisamos de estar aceitos. E aí eu aceito, né? Muito nessa perspectiva de que a existência do outro não me incomode. E mais do que não me incomode, né? Seja possível de reavaliar a mim mesmo. Que quando o outro existe na sua diferença, eu acolho essa diferença e me questiono, né, se todos esses processos de tantas certezas podem continuar sendo afirmados com tanta veemência, né, e com tanta veemência arbitrária, que é o que muitas vezes acontece. Eu acho que esses são os pontos assim centrais do filme, que trazem alguns elementos que são muito interessantes a partir da ideia narrativa de política de alianças, produção da ideia de multidão e conflito. Então, pessoal, eu agradeço essa fala inicial do professor Ranielli. E aí eu vou tentar ir elaborando aqui, eu tentei elaborar algumas perguntas para a gente continuar o nosso diálogo. Então, inicialmente, o que me marcou bastante na sua fala foi essa questão do enfrentamento, né, que você falou, entre essas várias intersecções ali que aparecem no filme. É até interessante porque, inicialmente, quando a gente tem um primeiro contato com o filme, com a sinopse e tudo mais, a gente pensa muito nessa questão mais LGBT da coisa que aparece ali. Porém, quando você vai assistindo o filme, você nota que aparecem outros personagens que muitas vezes também estão dentro desse grupo, porém que também possuem outros recortes, né, dentro da sociedade e tudo mais. Então é bem interessante. E aí eu queria te perguntar, assim, talvez a pergunta de 1 milhão de reais, mas como que você encara essa questão desses enfrentamentos hoje em dia e quais são os caminhos assim possíveis de diálogos? Como que você entende que nós podemos atuar, talvez dentro do espaço da universidade, ou enfim, até com o público mesmo, assim, geral, pensando nessa necessidade de debater essas diversas identidades dentro dessa sociedade conservadora atual do Brasil? Então, acho que dentro do espaço universitário, nós ainda temos um desafio que é construir uma política de democracia completa ao acesso e à permanência desses múltiplos sujeitos dentro do ambiente universitário, né? É muito difícil fazer uma graduação sendo uma pessoa LGBT, sendo uma pessoa negra, sendo uma pessoa quilombola, indígena,
ser uma pessoa numa condição de vulnerabilidade. E de vulnerabilidade que não é causada simplesmente pelo seu ato individual, mas por uma rede de opressões que é produzida de uma perspectiva estrutural, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Nós precisamos de garantir políticas públicas de acesso e de permanência para uma cidadania plena das pessoas dentro da universidade. Um outro grande ponto que eu acho que nós precisamos de enfrentar com uma determinada dureza, né, é a perspectiva de que essas narrativas outras, elas são ciência. Elas são modos outros de produzir narrativas de ciência. E aí, isso incomoda muito quando alguém vem com a perspectiva da teoria queer, incomoda muito quando alguém vem com uma perspectiva decolonial, pós-colonial, porque todo o processo de invenção de um sujeito intelectual, que é o sujeito que teoricamente é projetado para estar na universidade, é um sujeito dessexualizado. Aliás, não é dessexualizado, é heterossexualizado, é cis, é, é cis compulsório, né? Da cisgeneridade compulsória, é branco. E aí, quando a gente pensa em intelectual, a gente não pensa no intelectual que ri, a gente não pensa no intelectual que fala para Jubá, a gente não pensa, e a gente não vai pensando muitas coisas. E essas coisas afetam quando a gente vai submeter um projeto de extensão na universidade. Afetam quando a gente vai estabelecer um projeto de iniciação científica, mandar um projeto para a CAPES para poder pedir dinheiro, para poder desenvolver uma pesquisa, né? Eu falo do centro-oeste brasileiro, né? Eu falo de Goiás, Goiânia. E aí, a minha dissertação, por exemplo, é a primeira dissertação dentro de um programa de pós-graduação em História da Federal de Goiás a discutir sexualidade numa perspectiva de movimentos sociais. E pasmem, né? A gente tem pouquíssimos trabalhos que vão falar sobre a vida das pessoas e a vida do movimento LGBT em Goiás, de uma forma geral. Temos alguns intelectuais, mas assim, de uma forma ampla, nós não temos. E aí, isso tem a ver com dinheiro. Isso tem a ver com financiamento. Então, a gente precisa de cada vez mais um bom financiamento, um reconhecimento entre os pares de que essas narrativas são possíveis e elas produzem ciência de uma determinada forma, e de que professores e professoras intelectuais precisam de sustentar o desconforto. Há uma dificuldade muito grande, né, de sustentar o desconforto em alguns espaços acadêmicos, intelectuais, que é o desconforto da diferença, né? Tá tudo bem discordar se você é trotskista ou leninista, mas aí quando você vem numa perspectiva queer para poder dialogar com uma perspectiva mais radicalizada dentro da estratosfera marxista, né, como um todo, você encontra múltiplas dificuldades. Recentemente, dentro da área da história, só para se ter uma compreensão, Tiago, foi idealizado quase um tribunal do Santo Ofício para verificar quais pesquisas são ciência e quais pesquisas não são ciência, né? Nossa, é uma instituição sem fomento nenhum, tentando verificar e produzir esses efeitos discursivos. Então, esse é o grande mote. A gente precisa das universidades cheias, nós precisamos das universidades ocupadas, e nós precisamos de ter financiamento público de todas as ordens, seja de pesquisa, seja de permanência, seja de política de acesso, para a gente transformar a realidade universitária brasileira e científica brasileira. Nós precisamos de olhar, é óbvio, manter o nosso diálogo com os clássicos, manter o nosso diálogo internacionalista, mas também ouvir, ajustar a frequência e escutar todas estas outras narrativas que foram durante muito tempo sufocadas e que, ao dizer, também trazem muitos outros saberes que nos permitem operacionalizar as coisas de uma forma diferente, né?
acho que esse é um movimento que atravessa essa ideia do afeto. A universidade brasileira precisa de se deixar afetar e precisa de sustentar o afeto. Certinho. Você falou disso agora, eu até lembrei, né, daquela polêmica da Ampul, acho que você se referiu àquilo também, de certa forma. E aí é uma questão que a gente se pega muito na universidade quando tenta tratar, né, ali desses temas e tudo mais, de gênero, sexualidade, né? Pelo menos na faculdade de História, que é essa questão de qual que seria o limite da subjetividade dentro do trabalho científico, né? Então, parece que quando você tenta trazer algum tipo de perspectiva que vem dessa questão queer, ou então da questão racial, ou questão indígena, parece que você está sendo subjetivo demais. Ao ponto de, como você falou, criarem uma espécie de tribunal do Santo Ofício para ver qual pesquisa é científica o suficiente ou não. Então, cria-se uma questão assim que parece que a gente está quase que voltando para um ideal de positivismo, de que você não Exato. pode ser subjetivo, de que você não pode tomar uma partida política no que você está escrevendo. Então, isso é uma questão que me chama muita atenção, que conversa também com, enfim, com as pesquisas que eu faço na graduação, né? Tentando entender essa questão da subjetividade, da questão de gênero, sexualidade e tudo mais, e que eu achei muito interessante, assim. E aí, outra questão também, assim, que eu acho interessante a gente tratar, seria talvez de analisar quais que foram essas rupturas ou continuidades de violências que a gente nota ali, talvez, nesse recorte da ditadura militar, que é o recorte que você trabalhou ali no mestrado e tudo mais, e essas violências contra essas populações atualmente. Né? É interessante a gente pensar que esse filme ele se passa ali no centro de São Paulo, que ele, durante o período da ditadura, foi um lugar ali onde tinha essa limpeza, né? Esse centro de repressão. Na sua fala inicial, você até chegou a comentar, né, de uma limpeza pensando no atual, pensando no agora do filme. Só que naquele momento, eu já me referi muito a essa questão da ditadura, desses rondões de limpeza realizados em São Paulo, e como que esse espaço ele se transformou ao longo do tempo, até a gente poder chegar hoje em dia e pensar e produzir um filme desse estilo, um filme que trata também dessa ocupação e de como que essa reação desse público talvez tenha mudado ou talvez reproduza violências semelhantes àquela daquele período. Então, eu gostaria que você comentasse ali, a partir do seu repertório, essas continuidades e essas rupturas em relação a essa presença pública dessas identidades dissidentes, assim. Claro, eu vou trazer elementos da minha tese, que está em processo final agora, que eu acho que ela dá um pouquinho conta disso, né? Assim, nós temos um problema que atravessa, sim, a questão da ditadura, mas acho que é um problema mais fundamental da ideia de Brasil. Né? Nós passamos por um processo de independência e de proclamação da República, que é um processo da invenção de um país com o ideal de nação. E nesse ideal de nação, nós não estamos inclusas. Né? Dentro dessa perspectiva, desse ideal de nação, não cabe a população preta, não cabe a população indígena, não cabe a população LGBT, não cabe. Né? E por que, que não cabe? A gente vai ver ao longo dos séculos a produção de correntes imigratórias, né? Que são correntes que visam branquear o país, da ideia de tom de civilização de país, e nós procuramos exercer políticas de saúde e políticas de segurança que viabilizem controlar esses corpos distantes da cena da ideia de nação, né? E isso traz para a gente uma percepção ampla. E que percepção ampla é essa, né? A nossa presença, a nossa existência é um fracasso da nação. Isso é muito forte. A possibilidade de nós existirmos, como existimos, nas nossas múltiplas formas, é um aviso, é um lembrete, um lembrete ancestral mesmo, de que o projeto político de invenção daquele Brasil falhou. Mas, apesar de ter falhado, alguns de seus aparatos continuam bem e operantes. Nós tivemos uma construção de uma perspectiva de política de censura desde a década de 40, abissal.
Nós tivemos um processo de controle das mídias que fez com que as mídias estivessem atreladas a uma perspectiva de um oligopólio, né? Entre as emissoras brasileiras, o enfraquecimento do cinema. Nós tivemos, ao mesmo tempo, políticas que não só visaram, né, estabelecer a população LGBT como não saudável, louca, doente, e nós tivemos isso uma vez, duas vezes, e numa terceira vez nós tivemos isso com a epidemia do HIV, né? Nós tivemos isso, consequentemente, em relação à população negra brasileira, a partir da ideia da política de limpeza da vadiagem, da proibição dos cantos, da proibição da circulação da cultura. E isso a gente consegue ver hoje. Mas a gente precisa de ter cuidado. A gente observa a sofisticação dessas estratégias, né? Quando a gente entra num shopping ou quando a gente entra num restaurante e a gente observa que só tem pessoas brancas no lugar de cliente e pessoas negras servindo, nós temos aí uma construção, uma evidência de como é que aquele ideal de democracia racial estava proposto e como é que, mesmo sob a nossa crítica, ele se efetivou, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente observa descontinuidade. A gente estava falando de universidade. A gente observou, nos últimos 10 anos, um processo radical, né, de transformação da universidade brasileira, que eu acho que depois da pandemia encaretou e encaretou muito. Mas, dentro do contexto desses últimos 10 anos, a emergência, né, dos NEABs nas universidades, de uma política intelectual sustentada pelo movimento negro a partir da agenda antirracista. Nós tivemos uma agenda de expansão das discussões sobre gênero, né, sobre sexualidade e sobre todas essas outras perspectivas a partir da mobilização dos grupos. E acho que a grande questão que fica aí a grande permanência é que nós não estamos ainda nos lugares de construção de política representativa que precisamos estar. Quando a gente olha lá, né, teve a pauta 6 por 1, que é uma pauta extremamente necessária. Eu sou a pauta 3 por 4, sabe? Eu trabalho 3 e folgo 4, essa é a minha agenda. É por isso que eu quero lutar. Mas, de uma forma geral, a gente teve a coisa toda, né, com a Erika Hilton. A gente precisa muito de muitas outras Ericas Hiltons nos lugares de decisão. E aí não é porque a Érica é uma pessoa, é uma mulher trans. É porque a Érica é uma mulher trans comprometida com a agenda da democratização real do país e capaz de articular esses ideais de multidão. Essa é a grande permanência. Enquanto a gente não tiver um processo de representação real das nossas agendas,
A estrutura me derrubando, né? É A gente isso. fez muito barulho, eu acho. É claro, claro. Isso. Pode dar continuidade. Então, o que eu estava querendo ressaltar, então, é que enquanto a gente não tiver esse processo de radicalização dessa relação da produção de uma democracia efetiva, muito provavelmente a gente não vai conseguir articular esses campos de transformação efetiva no cotidiano, né? E acho que essa é a grande permanência, né? O fato da gente ainda não ter tido pessoas engajadas em grande número a partir de nossas pautas, com diálogo com as nossas identidades, né? Revela um pouco essa questão, né? A gente tem uma política quase hereditária, né? De política brasileira. A gente tem avós tendo netos, tendo bisnetos, com uma construção de uma carreira política igual, né? Dentro de um espectro político, e a gente tem, às vezes, ali alguém que é construído a partir da articulação dos movimentos sociais que consegue furar essa bolha. Então, essa é a grande permanência. Enquanto a gente não tiver nesses espaços de poder, a gente não consegue promover uma grande transformação social. É por isso que a gente tem a continuidade de uma política de segurança pública que mata as pessoas, é por isso que a gente tem uma política educacional que inviabiliza, né, o processo de permanência de tantas pessoas, tanto na educação básica quanto na educação superior. É por isso que a gente tem um grande processo de desmatamento, né, a partir de uma política de territorialização que nega o direito da população indígena de uma forma ampla, e não porque isso está na lei, mas porque isso é mobilizado politicamente dessa forma dentro desses contextos sociais, né? Então a gente precisa de romper com isso que dá a continuidade. E é óbvio, é claro, é evidente, é cristalino como a água que a gente bebe, que também a gente não pode deixar de dizer que isso também é um efeito do capitalismo. É esse capitalismo que possibilita estruturalmente que as nossas vidas sejam vidas abjetas, que sejam vidas que nós tenhamos que trabalhar tanto, que tenhamos que trabalhar para comprar remédio, que tenhamos que definhar em filas de hospitais públicos, etc, etc, etc. Né? A gente não pode largar esse processo de compreensão de que o capitalismo tem um efeito enorme, um efeito estrutural, de uma dinâmica de produção de violência gigantesca. Mas são pessoas que articulam como esse capitalismo ele vai ser efetivado. Né? Então, são pessoas, são grupos políticos, e nós precisamos promover outras formas de produção de mundo e outras formas de acesso e outras formas de organização social que viabilizem essa transformação efetiva. Acho que esse é o grande ponto, né? Então, capitalismo como grande permanência e construção de uma oligarquia política como uma permanência que produz toda essa relação de violência estrutural que a gente vem vivendo, que a gente vem passando e que nossos antepassados também passaram. Certinho. Então, pessoal, a gente já está encaminhando para o final da live, para o nosso encerramento aqui. Gostaria de agradecer a participação do professor Ranielli e de todas as pessoas que assistiram aqui, né, pelo menos um trechinho da live. Lembrando que a live ela vai ficar salva aqui no meu perfil, para quem quiser assistir de novo, refletir mais sobre o que foi falado aqui. Então, agora eu passo a palavra final para o professor Ranielli. Olha, eu quero agradecer mais uma vez o convite, a possibilidade de dialogar contigo, Tiago, a confiança que tu teve em me convidar, né? E quero estimular a todas as pessoas que procurem assistir os filmes do projeto. São filmes super interessantes, com uma agenda de discussão temática que dialoga muito com o nosso cotidiano e que possibilita que a gente tenha acesso a um cinema que, infelizmente, não circula nas nossas salas de cinema no Brasil.
né? A gente teve um processo de destruição e de aceleração, né, neoliberal em relação à produção do audiovisual brasileiro, e reforçar esse acesso, assistir, compartilhar, comentar, significa, de algum modo, fortalecer esse cinema brasileiro que é feito em contramargem, né? No movimento outro. Acho que é isso. É isso, muito obrigado, gente. Muito obrigado, Raniele. É isso, pessoal. Até a próxima live.